certo? Então tá. Gente, boa noite a todos. Boa noite. É com muita alegria que a gente recebeu o convite de estar aqui. A gente está com saudade de vocês. Faz tempo que a gente não se vê, passamos um longo período aí de uma pandemia que certamente nos trouxe grandes ensinamentos, grandes desafios. Foi um período muito difícil. Eu considero que a gente praticamente viveu uma guerra sem se dar conta. Então, pós esse período, as coisas começam aos poucos a retornar ao normal. Então, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, de conversar com vocês nesses primeiros momentos que vocês começam a dar os passos para, quem sabe, pelas informações que eu tenho, que vem em volta, né, as situações de normalidade, mas que vocês não estão perdendo o foco, que vocês estão reunidos na medida do possível, quem consegue. Então isso é muito importante. Então muito obrigado por poder estar aqui, muito obrigado pela presença de vocês aqui, pela essa oportunidade que a gente tem de conversar, de trocar uma ideia a respeito do Espiritismo. Porque o Espiritismo vai ficando em nós, né? Vai nos fortalecendo, até mesmo para que a gente possa encarar essas situações com a cabeça erguida e feliz, por mais difícil que elas pareçam. Então, a gente vai conversar hoje a respeito da influência dos espíritos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E pelo que eu capturei, assim, antes de vir para cá, o público é de trabalhadores e de pessoas ligadas aos trabalhadores, né? Isso, né? Então tá. Olha só, gente, a primeira questão que eu coloquei lá na minha pauta de trabalho é assim, quem é você? Quem somos nós? Então essa foi a primeira questão que eu coloquei para que a gente chegasse depois em influência dos espíritos. Então, quem somos nós? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que se perguntar e entender para que a gente possa entender uma segunda situação. Se alguém me pergunta, quem é você? O que a gente vai responder? Geralmente a gente tem um rótulo, né? Um nome, não tem? Então, se alguém me pergunta, quem é você? Eu vou dizer, eu sou o Fabiano, né? Eu sou o Pedro, eu sou o João, eu sou o Mateus, enfim. A gente vai lá dizer o nosso nome. Como espíritas, a resposta é um pouco diferente para nós, dentro de um grupo espírita. Se a gente perguntar quem é você, a gente vai dizer, eu estou o Fabiano. Porque o espírita já tem inserido em si a questão da reencarnação. E ele sabe que ele não é aquilo que naquele momento ele está vivenciando. Ele está numa situação, sim, de um corpo físico, mas além disso, nós não somos um corpo físico. Nós somos um espírito. E essa é a questão chave do nosso entendimento. Nós somos um espírito. Quando Kardec pergunta o que é espírito, a espiritualidade diz que são seres inteligentes fora do mundo físico. São seres inteligentes que povoam o universo. E nós somos esses seres inteligentes. Quando a gente pensa o que é um espírito, logo nos vem e deve sempre vir a figura de Deus. Não Deus como aquele ser numa nuvem lá, sentado, admirando a natureza, alguma coisa assim. Não, mas de o Deus que Jesus nos traz, que é um Pai de amor e bondade. Então, se Ele é um Pai, nós somos os seus filhos. Nós somos os filhos e a criação divina fadada à felicidade. Fomos criados dentro de uma cultura espírita simples e ignorantes. Ou seja, ignorando várias coisas as quais não conhecíamos. Mas o que somos? Somos espíritos. E o porquê estamos aqui? Em evolução. Estamos aqui num processo constante de evolução. O espírita tem que ter sempre em mente. O espírita é, por assim dizer, na sua essência básica, o espiritismo, ele é evolucionista. O espiritismo nos diz que o mundo está cada vez melhor. Às vezes a gente fica em dúvida, né? Será? Sim, o mundo está cada vez melhor.
Se a gente pegar até o planeta como um todo, o planeta Terra, ele fervia e foi se estabilizando. Então, nós podemos estar sim fazendo coisas erradas, destruindo até muitas vezes o nosso planeta. Nós. Mas o planeta não. O planeta, ele está cada vez mais estável. A gente vai, se vocês começarem a olhar assim, é uma tempestade. O número de terremotos, de tempestade eram muito maiores. De extremidades de questão de clima. A gente vem sofrendo as consequências das nossas ações. Mas isso só para falar na questão terra. Agora, se a gente for falar em questão de humanidade, nós também estamos cada vez melhores. Isso é só uma introdução rápida, tá, gente? Só para a gente lembrar de alguns conceitos. Porque assim, por que nós estamos melhores? Se a gente voltar no tempo, há pouco tempo atrás, a gente escravizava pessoas pela cor da pele. As mulheres praticamente não tinham direitos, muito poucos. Então nós também estamos melhores. Situações que antes eram normais, hoje elas se tornam algo que a gente diz, opa, não se aceita mais. E isso mostra uma evolução. Quando o pessoal fala assim, tem uma geração que reclama de tudo, ficou apelidada como geração mimimi. E eu fico pensando, graças a Deus que surgiu essa geração. Porque se estão reclamando coisas, são coisas que a gente não faz legal. Se a gente faz alguma brincadeira com alguém, tem que saber se a pessoa gosta ou não. Porque se ela não gosta, não é direito nosso de fazer. Não é direito nosso de avançar algumas situações. E essas questões, como elas são muito novas, elas geram muita discussão. Elas vão gerar muito debate. Mas é justamente isso. É justamente esse movimento que é essencial para que a gente possa evoluir. Então, se a gente somar tudo que eu tentei falar até agora para vocês, somos espíritos, um ser que permanece vivo mesmo após a morte do corpo físico, que foi criado simples, ignorante e que está aqui num processo evolutivo. E que a gente evolui através, muitas vezes, desses debates, desse movimento que a Terra nos oportuniza. Faz com que a gente entre numa situação a qual os espíritas conhecem como provas e... vamos ver se o pessoal é trabalhador. Prova e... Provas e expiações. E daí o que a gente vai ver? Olha, expiações são aquelas coisas que a gente não tem como contestar. É a colheita do que a gente fez. Ali a gente tem que colher. E as provas são aquilo que a gente pode fazer ou não. E ao fazer a gente pode ir bem ou não. É uma prova da escola. A gente pode tirar 10 como pode tirar 0. Ou como pode simplesmente não fazer. Então isso faz parte do nosso processo evolutivo. E a evolução, gente, ela requer, daí quando a gente tem essa consciência de evolução, a evolução requer estudo constante. A evolução requer aprimoramento constante. Olha só o que a doutrina espírita vai dizer, que nós, nesse processo de evolução, a gente não regride, ou seja, nós não voltamos para trás, mas estacionamos. Então, às vezes, a gente está muito bem, coisa e tal, de repente paramos. Eu já li todas as obras básicas, não preciso ler mais nada. E daí a gente para, na questão de aprimoramento. Eu já consigo fazer algumas coisas, hoje não vou fazer mais. Evolução requer aprimoramento constante, estudo constante. Agora, qual o resultado disso? É sinônimo sempre de felicidade. Sempre que a gente passa a entender melhor, nós estamos, se não mais felizes, pelo menos mais tranquilos. Quando a gente teve a situação da pandemia, a gente teria dois jeitos de agir.
Um mais desesperado e o outro mais tranquilo, sabendo que são necessidades as quais estão inseridas no mundo de provas e expiações. Então, paciência, façamos a nossa parte. Evolução requer estudo constante. Quando Kardec começa lá o ideal do Espiritismo, ele é questionador. Kardec, quando apresentam lá o fenômeno das mesas girantes, vocês vão lembrar, ele diz assim, não pode parar. Uma mesa não tem cérebro para pensar, e muito menos nervos e músculos para se mexer. Né? E daí ele vai investigar, ele vai fazer algumas coisas. Quando a gente pergunta, por que você é espírita? Por que nós somos espíritas? Aí alguém vai responder assim, porque minha mãe era espírita, minha avó era espírita, minha família era espírita e eu fiquei no espiritismo. Não é a resposta certa. Essa é a resposta de quem nos trouxe ao espiritismo. Por que a gente é espírita? Kardec era questionador. E nós devemos também ser questionadores. O Espiritismo traz isso, essa essência de questionar, de querer entender como é que funcionam as coisas. Então o Espírita, ele tem no seu DNA essa missão. Questionar. Mas não questionar por questionar. Não interrogar por interrogar. Interrogar, questionar, estudar, buscar e adquirir conhecimento para que ele possa se tornar melhor. Se alguém nos pergunta por que você é espírita, a resposta certa, sabe aquela resposta de concurso? A gente tem lá várias alternativas para marcar. A resposta certa é porque o espiritismo me torna uma pessoa melhor. Se essa ainda não é a nossa resposta, é o que a gente tem que buscar. Nós não podemos ser espírita porque buscamos uma cura do corpo físico. A gente não pode ser espírita porque a gente vai lá, recebe o passe e pronto, agora a gente sai daqui melhor, mais calmo. Não, o espiritismo tem que agir nos reformando moralmente. Daí você vai dizer assim, mas eu vejo espírita fazendo tanta coisa. Ninguém tem o direito de julgar ninguém. E às vezes aquele absurdo que alguma pessoa está cometendo já é muito menos do que ele cometeria se não fosse espírita. Uma vez um amigo meu me disse isso e eu perguntei para ele, ele me falou de uma pessoa porque essa pessoa era espírita. E essa pessoa fazia algumas coisas que talvez não acontecessem, mas também não viria a nós julgar, né? E ele falou e eu fiquei pensando assim, e agora, o que eu falo? E aí vem o tal da influência espiritual, né? Quando eu pensei, o que eu falo? Alguém me disse assim, pergunta para ele se ele não fosse espírita, diz para ele que se ele não fosse espírita, imagina o que ele faria. Se sendo espírita ele já faz tudo isso, imagina não sendo espírita. Só iria piorar, não iria melhorar em nada. Então, é isso, gente. Ser espírita é estudo constante e tentar ser melhor. Isso tinha que ficar bem claro para nós. Porque à medida que a gente tem isso em mente, nós chegamos nesse ponto. Acreditamos ou sabemos que somos espíritos. Tem uma diferença. Quando a gente acredita, nós estamos sujeitos a desacreditar. Kardec vai dizer que fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Ele nos convida ao estudo. Quando a gente tem essa certeza que somos espíritos, com relação a um dos maiores medos da humanidade, que é a morte, nós reagimos de uma maneira diferente. Porque a gente sabe que continua. A gente sabe que fomos e voltamos. Esses dias nós brincávamos, a lápide do espírita, vocês sabem que vai estar escrito, né? Em breve estarei de volta.
É isso, a lápide do Espírito é isso. Então, a gente passa a saber. E à medida que a gente sabe, essa questão da influência, ela se torna diferente. Porque olha só, se a gente pegar, sair lá, morar lá, sabe aquele filme do Shrek, que ele diz assim, um reino muito distante, daí eles andam, já chegamos, o burro pergunta, ele diz, não, ainda falta, é muito. Então, imagina que a gente for para esse lugar muito distante. Nós chegamos lá, não tem ninguém. Não é o reino do Shrek, é outro, que é um lugar que não tem ninguém. Mesmo lá, a gente vai receber influência de alguém. Então, nós nos influenciamos. E nós somos espíritos encarnados. A gente influencia. Quando eu comecei a palestra aqui, eu comecei a influenciar. Não sei se vai ser, espero, de uma maneira positiva. E, de repente, para alguns, vai ficar alguma coisa que não foi tão positiva. Influência. A gente, ao se movimentar, ao conversar, ao se mexer, nós estamos influenciando. E estamos também sendo influenciados. Faz parte do nosso desenvolvimento. E quando a gente vê essa questão que somos um ser que se sobrepõe à matéria, esse ser que somos nós, que apenas desencarnamos, muitas vezes a gente nem chega a desencarnar, porque existe um processo entre morte e desencarne. Morte é a anulação do corpo físico e desencarne é quando a gente consegue realmente deixar esse corpo físico. Isso às vezes demora, porque ainda estamos muitas vezes ligados à matéria, achando que estamos reencarnados. Então, os espíritos que nos rodeiam nada mais são, na grande maioria das vezes, do que nós, humanos desencarnados. Eu digo isso porque tem, sim, espíritos com um grau de evolução muito maior que nossa, que também, muitas vezes, não chegam a estar aqui presentes, sim, mas mentalmente, sim, nos auxiliam à distância. Então, existem muitos e muitos espíritos aqui. Quando a gente diz isso, tem gente que... Ainda bem que o grupo é só de trabalhadores, quando é aberto, tem gente que dá uma segurada mais firme na cadeira. Assim. Uma vez uma pessoa me perguntou, tá, mas daí se tiver sentado alguém, eu não sentei em cima dele? Que é uma coisa, né? A gente pensa, daqui a pouco a gente chega na casa espírita e começa a olhar, cadeira vazia, e daí eu sento ou não sento? Né? Porque tem um monte de espíritos, são dois planos. Uma que a gente chama, que nós vivemos, que são um plano de 3 dimensões, explicando bem rápido assim, são 3 dimensões que a gente consegue enxergar, e o plano espiritual estaria na 4ª dimensão, mas que também atinge como nós, de uma maneira bem simples assim, tá? A gente imagine um quadrado, e a gente consegue ver a frente, a parte de cima e o lado. Esse lado a gente não consegue ver, e nem a parte de trás. Então isso são outras dimensões. E é isso, a gente não consegue ver essa outra dimensão, mas não quer dizer que ela não exista. Ela existe, ela está ali. Alguns matemáticos, que a matemática, a ciência consegue explicar várias coisas, e tem livros espíritas a respeito disso também, mostram que a frequência das moléculas do nosso corpo físico, ela é uma. No mundo espiritual, ela é 100 vezes ou... É 100 elevado à potência 10 vezes mais rápidas do que as que movimentam o nosso corpo físico. Ou seja, o movimento lá é muito maior. Então a frequência é diferente. É a mesma coisa que uma frequência que a gente recebe no nosso celular, né? Existe um sinal de internet que chega até aqui, a gente não vê, mas ele existe. Tanto existe que quando cai a gente fica lá perguntando o que aconteceu. Então existe, tá? São frequências diferentes, mas os espíritos encarnados e desencarnados, corriqueiramente, a gente interage. Corriqueiramente. Às vezes eu fico pensando assim, será? Gente, vamos lá.
quem é que nunca ouviu o seu nome ser chamado? Tipo assim, a gente está lá, daí daqui a pouco ouve assim, Paulo, a gente dá uma olhada, aí vem aquela voz, Paulo, a gente olha, olhada para trás, olhada para lá, o que a gente pensa? Lá na Dom Tomé o pessoal diz assim, vai para Dom Tomé. Vai para Dom Tomé, vai para Dom Tomé, já começa a mandar para Dom Tomé. Porque é muito interessante isso. Nós falamos, eu fiz toda uma introdução para mostrar que nós somos espíritos que sobrevivemos à matéria, certo? Mas daí a pessoa sai da casa espírita e daqui a pouco sente alguma coisa, diz, ai, sentiu os arrepios. E aí? A Dom Tomé é perto de um cemitério. Vocês imaginam, o pessoal que está chegando na Dom Tomé já está chegando meio assim. Quando a gente vai dar endereço, o pessoal pergunta, onde é que fica a Dom Tomé? Diz, ali perto do cemitério da Primor, em Sapucaia. O pessoal já olha. Porque é interessante. Nós acreditamos e temos a certeza na continuidade da existência, na vida após a morte, mas falou em espírito, opa, aí não. Um jovem uma vez disse, tá, mas o que eu faço? Eu não quero ver. Eu disse, mas meu filho, tu não enxerga com os olhos físicos. São espirituais, então não adianta, quando você vê um espírito, não adianta fechar o olho e dizer, oh meu Deus, que horror. Não adianta. Se não consegue e não entende, pode seguir o mantra. Vai para o Morfé, vai para o Morfé, vai para o Morfé. Sabe? Que aqui certamente será atendido. Mas, gente, isso só comprova que a vida continua. Jesus apareceu após o seu desencarne. Ele ressurge para dizer, olha, a vida continua. Não ressurge como as pessoas imaginaram, que ele ia voltar, ia tomar... Não! Ele veio só para afirmar. Ele se materializa e diz, ó, a vida continua. Eu vou lá ajeitá-lo para vocês, mas continua. Então, isso prova que a espiritualidade interage com aqui. Kardec começa a questionar, ele pergunta assim, veem os espíritos tudo que fizemos? Olha o que Kardec pergunta. Os espíritos vêm aqui, mas eles conseguem enxergar o que a gente está fazendo? 456 do Livro dos Espíritos. Ele diz assim, podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo o que lhe dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. O que eu penso quando eu escuto essa questão? Imagina a gente caminhando num grande centro. Vamos botar o centro de Porto Alegre. Tá? Ou até aqui, em Sapucaia, aqui no centro. Aqui. A gente passa por muitas pessoas, não passa? O que nos chama a atenção? De repente, a liquidação do shopping, ou alguém que a gente conhece. Passa alguma pessoa que a gente conhece, a gente vai dizer, oi, tudo bem? Passa alguma pessoa que ficou nos devendo alguma coisa, a gente diz, lá vai ele. Então, é basicamente assim. Os espíritos nos rodeiam, nos veem, claro. Mas o que ele vai influenciar ao tentar falar? Com aquele que ele conhece, que ele tem um certo grau de afinidade, que ele tem... Existe sempre o processo de afinidade, tá? Gravem essa questão da afinidade, ela é muito importante. Daí, ele vai parar e chamar a atenção justamente daquele que ele tem algo a resolver, ou que sabe que é influenciado. Ou que, numa terceira situação, a gente pode dizer que tenha um potencial mediúnico, o qual todos nós temos um certo grau de mediunidade. Nem todos somos médios, mas todos nós temos o potencial de fazer o intercâmbio nos dois mundos. Agora, quem nasce com mediunidade, daí só abrindo um parênteses, tá, gente? Bem rápido. Abrimos um leque aqui para explicar a questão. 99% dos casos das pessoas que vêm com mediunidade são devedores na área da caridade. Então, a gente, antes de reencarnar,
Chega lá, o pessoal olha assim, diz assim, nossa, mãe Fabiana, tu não fez nada. A gente tem um serviço extra para te fazer, e tu aceita? E diz, não aceito, louco para reencarnar, né? Voltar terráqueo. Ah, não, eu aceito. Ah, tu vai ser médium lá. Além das coisas normais, tu vai ajudar aqueles irmãos que estão perdidos na Terra. Tu vai ser um intercâmbio entre os dois mundos. Tu vai lá, tu vai escutar e vai transmitir, tu vai trabalhar num grupo mediúnico, tu vai estudar durante 5, 6, 7 anos para fazer parte desse grupo mediúnico, tu vai ler isso, vai ler aquilo, vai ler aquele outro, vai seguir os estatutos e regimentos da sociedade, e a gente aceita. Tudo, vamos falando, a gente aceita. Aceita. Aí tá, daí fazem. Missionários da Luz, quando puder, leiam, que vai falar muito a respeito desse assunto. Daí a gente aceita lá, faz lá e vira uma carta viva aqui. A gente vem para cá. Chega aqui, gente, daí tem o futebol, tem o churrasco, casa, praia, e a gente vai deixando isso para outra hora. Só que a espiritualidade faz uma modificação no nosso corpo, a mediunidade ela é física, tá? Então há uma modificação que eles conseguem detectar na glândula pineal, que seria a nossa espécie de conexão com o mundo espiritual, tá? Seria a nossa antena. E daí essa antena é modificada, ou seja, o nosso sinal para o mundo espiritual fica mais fácil de ser visível. E um espírito, às vezes perdido, ele consegue achar quem é médium a uma grande distância, porque isso não é visto fisicamente, mas espiritualmente sim. Ele sabe quem pode lhe ouvir. Ele sabe quem pode lhe escutar. E aí também começam alguns processos. Está o espírito lá perdido e coisa, e está o Fabiano lá, médium, passeando no centro de Sapucaia, caceiro da vida, né? Passa na frente de um bar lá e dá uma olhadinha e vai embora. Chega de noite na sociedade espírita, está lá o Fabiano dando a comunicação da pessoa que está no bar há não sei quanto tempo. Por quê? Sabe? Captou, ele viu. Por isso que médium tem que ter um certo cuidado aonde faz, algumas coisas que faz, sabe? Porque depois às vezes vai sofrer as consequências daqueles atos. Se quiser fazer, sinta-se à vontade, mas tem que ter um certo cuidado, tá? Vai aumentando essa sensibilidade, daí tem que ter uma dosagem nas suas situações. Continuando, então voltando nesse parênteses, o que lhe chama, ele só vai se apegar no que lhe chama a atenção, que tem um processo de afinidade. Pode os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Olha só, muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Isso é muito louco, gente. Sério. O que vocês fariam se vocês pudessem escutar o pensamento dos outros? Já pensaram? Nós estamos aqui e eu estou aqui agora, está pensando isso de mim, Então, olha só, os nossos mais secretos pensamentos, até aqueles que a gente não quer pensar, aquele negócio que a gente fica assim, não vou pensar. O Espírito sabe. Então, pensa, os nossos mais secretos pensamentos, o indivíduo está lá, passou, estava me devendo, nos acha. Só que agora é alguém que não tem mais o corpo físico. Vai nos influenciar? Claro que vai. Ainda mais conhecendo os nossos mais secretos pensamentos. A gente às vezes diz assim, não, mas isso é capaz que eu seria nem cogitar que eu faria. Aí o Espírito está lá olhando isso. Eu sei o que tu pensa, aquele negócio, eu sei o que tu fez no verão passado. Gente, quem são? Anjos, muitas vezes, e daí é um outro patamar que a gente falou, espíritos protetores, familiares, simpáticos e, às vezes, inimigos do passado. Mas sempre existe um processo de afeição, de afinidade, que entre o influenciador
iam influenciar. Eu sinalizei aqui a questão da influência negativa, tá? Então, como é que a gente sabe quando a gente está sendo influenciado de maneira negativa? O Cristo vai dizer, depois eu vou tocar nesse ponto de novo, ele vai dizer orai e vigiai, como base para que a gente preste atenção no que a gente está fazendo, no que a gente está querendo. Quando vem a questão de influência dos espíritos no nosso cotidiano, Kardec vai dizer em determinado ponto que não é muito bom que a gente saiba, porque daí de repente a gente sabe que a decisão foi nossa. É bom que a gente preste atenção antes de tomar uma decisão, porque sempre, gente, a decisão vai ser nossa. Existe uma questão que uma vez uma pessoa aqui, foi na nossa região, ele cometeu um assassinato e estava incorporado, tá? Entre parênteses, porque na visão espírita, incorporação não existe. Não tem como um espírito entrar dentro do corpo do outro, a influência se dá de mente a mente. Mas, num jargão mais popular, ele se disse incorporado. Teve testemunha que disse também e coisa. Resultado, a sentença, ele foi condenado, foi preso, né? E respondeu pelo crime. Porque o corpo é meu. Se eu deixei que alguém entrasse e fizesse alguma coisa, o responsável sou eu. Então eu sempre sou responsável por qualquer influência que eu venha a sofrer. A influência existe, mas a escolha é minha. Não tem como a gente querer descarregar a culpa ou a responsabilidade em outra pessoa, senão sempre nossa. Mas algumas dicas, tá? Espírito evoluído não insiste, não se desespera. Então, se nós estamos fazendo alguma determinada situação e de repente vem uma influência lá e alguém diz assim para nós, olha, faz outro caminho. E daí a gente fica, tá, faz outro caminho. Diz, não, faz outro caminho. E daí, se diz, opa, calma. Por quê? Porque aí há uma questão de uma influência negativa. Por que a influência é negativa, gente? Porque não está respeitando o nosso livre-arbítrio. Toda vez que não respeitou a nossa liberdade de escolha, seja ela de uma maneira ou de outra, essa influência é negativa. Aí entra, às vezes, aquele familiar nosso que desencarnou e que agora está tentando nos ajudar. O que não é o correto. Por quê, gente? Porque quando a gente desencarna, nós mantemos os laços de amor com aquela pessoa que desencarnou. Esses laços não vão se dissolver de maneira nenhuma. Mas a vida continua, os processos continuam. E o espírito desencarnado, ele se torna muitas vezes desesperado. Há um desespero em tentar nos auxiliar, em tentar, quando não é a missão dele. A missão dele, sim, agora é dar continuidade à existência. Porque a gente muitas vezes vai aprender errando. Nós vamos cometer erros e a gente vai, se formos um pouquinho inteligente, aprender com eles. Então, sempre que houver uma insistência, alto lá, tem alguma coisa errada. Não dá para dizer que essa influência é positiva, tá? Que diz assim, a questão 459, influenciam os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos mais do que imaginei, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. E daí por quê, gente? Questão de desespero, questão de poder ter contato com coisas materiais que agora não tem mais, questão de satisfazer desejos que não consegue por apego à matéria. A gente está falando só na questão do espírito desencarnado, tá? Não estamos falando do espírito encarnado, que a gente até já tinha dado um toque. Mas é normal, às vezes a gente está num grupo mediúnico e chega um espírito lá que ele quer se alimentar, ele quer comer, está com fome. E essa influência se dá muitas vezes no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. A gente senta lá para fazer a nossa refeição.
O que a gente costuma dizer? Que sempre que a gente exagera, gente, sabe? Às vezes a gente senta e come o suficiente ali, né? Mas tem dias que a gente come, eu sei que isso já aconteceu com todo mundo, a gente levanta e pensa assim, por que eu comi tudo isso? Sabe, a gente parece uma jiboia, né? Que armazena a comida para um mês. Não precisava. Então, esse exagero nosso, a substância muitas vezes, os fluidos dali, existe influência espiritual. Vamos lá, que o espírito desencarnou e ele é louco por massa. Tá? Aí ele pensa assim, poxa, agora não consigo mais comer massa. Aí ele passa e a gente está passando, que ele veio assim e diz assim, vamos comer uma massinha hoje? E a pessoa já começa assim, do nada, diz, pá, me dá uma vontade de comer massa, já começa a dar aquela água na boca. E daí a gente vai lá e faz massa, né? Mas dá mais vontade, porque esse dia me dá uma vontade de comer doce, gente. Eu comia doce, e eu não sou muito como... Ele só pode ser influência espiritual, ele vai comer doce, né? Às vezes a gente também está botando culpa no espírito que nós estamos influenciando. Então, gente, aí há processos, tá? Eu anotei algumas coisas aqui, só para que a gente tenha, assim, a alimentação, as nossas megalomanias, sabe? A gente quer ter muito. Para que isso? E às vezes tem irmãos que se comprazem com isso também. Então estão ali nos influenciando. Daqui a pouco a gente tem um monte de coisa que a gente nem precisa mais, a gente não vai usar. Mas a gente começa a ter apego a isso, aquilo, aquele outro. Quando vê a gente está... Não precisa. Tem uma filha minha que está gravando, mas eu vou contar. Tem uma filha minha, sabe, que ela tem um cabelo crespo e ela resolveu manter os cachos, assim, né? Daí ela compra esses cremes para passar no cabelo. E daí esses dias minha esposa estava fazendo umas mudanças lá e eu nunca imaginei que precisava ter cremes diferentes. A alegação dela é essa, sabe? Que ela precisa ter cremes diferentes para alternar, não sei o que. Gente, daí a minha esposa começou a olhar, ela tinha potes e potes de creme. Daí vem a nossa influência, né? A gente diz, tu é acumuladora. Vamos ver aquele programa da Discover junto. Ficou braba por nós. Depois passou. Mas olha só, gente. Às vezes a gente nem se dá conta. Será que precisa tudo isso? Eu fico pensando assim, quantos sapatos uma mulher precisa? Então tem coisas que a gente vai, sabe, às vezes assim, eu moro com, eu tive 3 filhas, né, tenho 3 filhas, 3 meninas e mais a minha esposa, e eu acho uma graça que de vez em quando ela diz assim, mas não tem nenhum sapato. Eu começo a pensar disso, pois é, né, que coisa estranha, mas, sabe, os nossos, gente, desdeixos, pode sim estar no processo de influência, sabe? Quando a gente geralmente entra nesses estados de depressão, pode ter espíritos aí com motivos vingadores, que muitas vezes são aqueles nossos inimigos, então nos colocam para baixo de maneira fácil, porque conhecem os nossos pensamentos. Olha só, gente, uma dica. Não se sintam culpados. Não importa o erro que vocês tenham cometido ao longo da sua existência. Todos nós erramos. Todos. Os que não erraram, a gente crucificou. Todos erramos. Por isso que o Cristo vai dizer, não julgue, a fim de não ser julgado. Se erramos, assuma a responsabilidade do seu erro. Sejamos responsáveis, mas não se sintamos culpados. Pois essa culpa, na grande maioria das vezes, vai ser a porta para uma depressão. Vai ser a porta para uma subjugação.
vai ser a porta que o Espírito que nos influencia e de uma maneira negativa consegue agir. Nós somos sempre os responsáveis pelo nosso pensamento. Quando a gente tiver com um pensamento muito insistente, tenha isso em mente. O pensamento é meu. Eu vou pensar naquilo que eu quero pensar. E tenha assim pulso firme. É aqui, não tem mais o quadro. Tinha um quadro na Morfé, durante muitos anos, eu me lembro. Está ali? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Essa é uma frase que, se a gente ouvir de qualquer outra pessoa, parece arrogante. Mas é Jesus nos dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, assumindo a responsabilidade do que Ele, Cristo, tinha vindo fazer aqui. E a mesma situação tem que acontecer com nós. Eu sou o responsável por esse corpo. Eu, ninguém mais. Então, eu decido. Isso tem que ser claro. Então, anula o sentimento de culpa e coloca o sentimento de responsabilidade. Errei, ok. Sou responsável, ok. Como eu vou fazer para consertar? O que eu vou fazer? Eu vou lá pedir desculpa? Eu vou tentar consertar em outro momento? Porque às vezes o erro foi e não tem nem como consertar nesse momento, mas mentalmente eu vou pedir desculpa. Mentalmente eu vou me preparar para um dia resgatar aquilo que eu fiz. Consciente, responsável, criando uma situação diferente, não deixando, muitas vezes, espíritos entrar e nos colocar nessa situação de desdeixo, de preguiça, de falta de ânimo. Isso tudo muitas vezes está assim ligado à influência espiritual direta, porque a gente cometeu algo no passado, fizemos alguma coisa, temos um processo de sintonia agora e aquele irmão abriu uma porta. Pensem, gente, somos nós. E pensem se alguém fez alguma coisa mal para vocês. E de repente vocês encontram aquele alguém, podendo agora ler os pensamentos dele. E lá nos pensamentos mais íntimos dele, ele está assim, pensando assim: não me arrependo disso. Então, o que acontece? Desperta esse sentimento de vingança. Agora, se nós tivermos arrependimento, propósito firme, a gente às vezes influencia, daí nós influenciamos aquele que viria nos influenciar. A gente faz o processo contrário. Tá? E daí eu coloquei aqui os mais diversos vícios que a gente pode imaginar. Então, gente, isso é a influência que a espiritualidade pode nos ter no dia a dia. Os espíritos podem nos influenciar no nosso dia a dia nas mais diversas situações. Em coisas que a gente nem imagina, mas pode sim estar aí sofrendo um processo de influência e às vezes de maneira muito, muito, muito sutil. Muito sutil mesmo. A gente nem percebe. E quando vê, a gente pode daí esse processo de uma influência muito simples se tornar um processo de obsessão. E daí pode-se ter processos mais apegados, tá? Algumas coisas importantes que não dá para deixar passar, tá? Sempre existe sintonia, sempre existe sintonia. É como um rádio. Existem as ondas e alguém vai sintonizar na estação que quer. Então, se aquele espírito eu estou passando no centro, ele vem me influenciar e eu estou com a minha mente focada em alguma coisa, ele vai ficar blá, 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 vai ficar falando sozinho. Eu não vou ouvir. Há sintonia, por vários motivos, tá? Às vezes, o espírito ele não consegue influenciar a pessoa. Todo mundo de sintonia. Ele pode influenciar através de terceiros. Deixa eu contar outra história de família. Eu já começo a rir antes, porque tem um irmão meu que ele é evangélico, e ele diz assim para mim: o diabo é astuto. Olha só.
Ele diz, ele prepara algumas coisas lá, às vezes eu começo a conversar com ele. Espírita o espírita que já leu o livro Céu e Inferno tem pena do diabo. Porque o diabo é alguém que leva as culpas de tudo. Tá? Mas, espírita, tem outras pessoas que têm uma crença diferente e tudo bem, se isso tornar uma pessoa melhor, beleza. Mas daí o meu irmão diz assim, ele prepara outras pessoas para vir nos influenciar. Eu estava tentando largar aqui, apareceu fulano me convidando para fazer tal coisa. Eu digo, né, ele vai... E isso acontece, alguns processos assim, tá? Às vezes a gente está bem empolgado para vir na sociedade espírita, fazer alguma coisa e tudo. E às vezes acontecem outras influências, né? A nossa família é uma família, a gente vive em família, a gente vive em conjuntos. E às vezes uma pessoa lá, daqui a pouco, desarmoniza todo mundo. A gente vai ver isso até num grupo de estudos dentro de uma casa espírita, a gente vai ver isso num grupo de trabalho, porque às vezes está todo mundo, uma pessoa daqui a pouco tumultua tudo. E aí a gente tem que ter a sabedoria de ser caridoso, de olhar, ver o que está acontecendo, sabe? Ter essa observação e ver se realmente ali não tem um processo de influência espiritual. Gente, quando eu perguntei lá, né, por que a gente é espírita, porque o espiritismo nos torna uma pessoa melhor. Porque o espiritismo, gente, ele faz com que a gente jamais se sinta injustiçado. O espírita não tem medo da morte. E tem a consciência que ele é um espírito em processo de evolução constante. Então, por mais que alguns espíritos tentam nos influenciar de maneira negativa, existem outros que nos influenciam de maneira positiva, respeitando o nosso direito de ir e vir. Quando Kardec pergunta na questão 458, o que pensam de nós os espíritos que nos cercam e nos observam? E ele diz, depende, os levianos riem das pequenas partidas que vos pregam, e zombam de vossas impaciências. Os espíritos sérios se condoem com os reveses e procuram ajudar-vos. Sabe aquele negócio que eu falei no início, aquele espírito lá que fica nos chamando, a gente olha e fica apavorado? Esses dão risada de nós. Dão risada, é nós rindo, é nós. Mas os espíritos sérios se condoem com os vossos reveses e procuram ajudar-vos. Se a gente for fazer uma pesquisa, existe muito mais espírito querendo nos ajudar do que querendo nos obsediar. Nós somos os filhos de Deus e estamos destinados à felicidade plena, ao qual depende só do nosso esforço íntimo. Orai e vigiai. Analisai a situação em que, porventura, a gente pode estar, sim, sendo influenciado. Analisa. Não importa se o espírito é encarnado ou se ele é desencarnado. Analisa o que está sendo pedido. Porque Kardec vai nos informar, através da orientação espiritual, que a consciência, que a nossa consciência, nela está inserida a lei divina. É interrogando a nós mesmos que a gente encontra a resposta para se aquilo é correto ou se não é correto. Então, gente, influência espiritual no nosso dia a dia acontece, sim, mas a resposta, se essa influência é positiva ou negativa, vai depender das nossas ações. Porque lembram, quando eu disse que era necessário essas reclamações, todo que acontece no nosso planeta,
mundo de inspirações e provas se justifica, porque são através desses momentos, muitas vezes tristes, amargurados, são através dessas provações que alguns espíritos podem nos colocar, que a gente pode ter uma boa nota na prova. É quando aquela pessoa te provoca e a gente tem uma boa resposta. É quando alguém nos chama para o confronto e a gente sorri. É quando alguém quer que a gente exploda de raiva e a gente demonstra paz e paciência. É sim um grande desafio, mas a gente é capaz de cumprir. Porque graças ao bom Deus, hoje já estamos dentro de uma casa espírita. Temos a felicidade de conhecer muitas coisas que a tantos é negada essa possibilidade. Que sejamos gratos por estarmos aqui. Que sejamos gratos aos bons espíritos pelo auxílio que sempre nos dão. E vocês, gente, como trabalhadores de uma casa espírita, sintam-se homenageados pela espiritualidade. Pois esse é o emprego dos sonhos. Esse é o emprego de resgatar dívidas e de influenciar de maneira positiva o desenvolvimento do nosso planeta. Meus amigos, meus irmãos, muito obrigado pela presença de vocês e pela oportunidade de falar a respeito da doutrina espírita. Que a paz do nosso querido Mestre, amigo Jesus, permaneça presente com todos nós. Muito obrigado.